Bom dia, pessoal. Sejam todos e todas muito bem-vindos. E esse agora vai ser o nosso estudo do primeiro livro, primeira porção do livro de Números. Em hebraico, Bamidbar, que significa no deserto. Em português, esse nome eu sempre achei estranho, talvez vocês já devem ter achado estranho, porque é um livro chamado Números. O que isso tem a ver? Quando nós começamos a ler o trecho, a gente vê que essa primeira porção fala de um censo. Então, o censo é uma contagem de pessoas que envolve números. É uma explicação de o porquê na nossa Bíblia em português está escrito ali números. Mas ele faz muito mais sentido no hebraico, que é no deserto, porque ele vai narrar o passo a passo de tudo que aconteceu com o povo na sua travessia no deserto. Para quem começa a entender mais a literatura em hebraico, nós percebemos que geralmente o título do que a gente está falando, esta palavra ou é a primeira ou é uma das primeiras palavras do texto. Por isso que o livro Bamidbar no deserto tem esse nome, porque a primeira frase da porção que nós lemos é escrito, e no deserto, e aí ele vai seguir. Da mesma forma que os livros anteriores, eles também têm como nome uma das primeiras palavras. As próprias porções também têm como nome a primeira ou uma das primeiras palavras que seja relevante. Então, a primeira porção do livro Bamidbar também se chama Bamidbar no deserto. E ela vai narrar, esta porção, a organização do acampamento de Israel, como eles deveriam parar no deserto quando eles não estivessem em jornada encaminhada. E esse censo, ele vai nos mostrar que até mesmo para Deus a ordem e a organização humana são importantes para atingir os objetivos divinos, divinamente inspirados. Por isso que quando Deus nos pede uma ordem e uma organização, Ele também nos capacita nessa ordem e organização, porque existem objetivos maiores a serem cumpridos. Para essa exposição da Paraxá, eu organizei para vocês uma apresentação, também depois ela vai ficar disponível lá no nosso grupo, colocando aqui, que nos ajuda a ter uma ideia mais clara de como funciona essa organização. Esse é um tema bastante completo e complexo, então eu coloquei aqui nos slides todo o texto base e eu vou me guiar bastante por ele. Quando eu estou com o slide aqui aberto, eu não vejo vocês na íntegra, então qualquer dúvida que vá surgindo, pode levantar a mão ou até mesmo abrir o microfone se eu demorar. Porém, no chat não fica tão óbvio para mim aqui ver. Vamos lá então. E peço a Deus que me capacite a trazer esse conhecimento de uma forma que toque a quem precise ser tocado. As 12 tribos de Israel, um mapa para uma vida completa. A nossa porção, que vai de Números do 1, do capítulo 1, versículo 1, até o capítulo 4, versículo 20, traz sobre as tribos. Nessa paraxá, a Torá descreve uma cidade ritual quadrada, com o Mishkan, o tabernáculo, no centro, e as 12 tribos ao redor, três em cada direção, leste, sul, oeste e norte. Essa estrutura não é apenas geográfica, é o desenho da Merkavá, a carruagem divina, manifesta em escala humana, que é a carruagem divina. Imaginem que, assim como Yeshua disse que venha a nós o vosso reino, assim como Adão, entre aspas, caiu do mundo espiritual, existe uma separação na nossa dimensão do que é físico e do que é espiritual. E existem veículos de comunicação que, para nós, são veículos de comunicação. Para Deus, o mundo espiritual simplesmente é a realidade como um todo. A Merkavá é essa estrutura que, para o nosso cérebro humano poder entender a ação, especialmente a movimentação de Deus na nossa dimensão.
E o tabernáculo, e com a sua, com o seu acampamento, ele é uma representação simbólica da estrutura dessa carruagem divina. E a gente vai entender o porquê essa estrutura existe. E tudo aquilo que vem de Deus não tem uma função única, mas tem uma função completa em escalas. Então, a Merkabah, que é a carruagem divina, também é uma representação da nossa alma, corpo, alma e espírito em constante desenvolvimento, buscando a conexão com Deus. E nós vamos entender que as características de cada uma dessas 12 tribos também são características que podem estar desenvolvidas ou não em nós, mas que, quando desenvolvidas, cumprem um papel para nós, como seres humanos, diante do reino de Deus, dentro do reino de Deus. Essas 12 tribos, elas não são personalidades em competição, elas são essências de uma única alma plenamente realizada e a vida completa que honra a todas. Os 12 filhos de Jacó, de Jacove, são uma contagem espiritual original. Inclui Levi, que é o sacerdócio, e conta José como um filho. Ele representa os mapas do arquétipo da alma. Nas 12 tribos, para herança, a contagem do acampamento da terra. Levi é separado, Hashem é a sua herança, ou seja, como a Sheila comentou, os levitas não têm herança na terra, mas o servir a Deus é a sua herança. E José se desdobra em Efraim e Manassés, mantendo então o número 12. Tratamos aqui de 12 funções espirituais. Aqui uma imagem do acampamento, tendo acima aqui norte, sul, à direita leste e à esquerda oeste. Tabernáculo aqui no centro. Em volta do tabernáculo ficavam a tribo de Levi, dos levitas, dividido nas famílias, nos clãs, clã de Merari, de Gerson, de Coate, Moisés e os sacerdotes, em volta do tabernáculo. Ao norte, a tribo de Dan, de Asher, de Naphtali. A leste, Judá, Issacar, Zebulon. Ao sul, Ruben, Simeão e Gade. E a oeste, Benjamim, Manassés e Efraim. Assim completando esse sistema do tabernáculo. Aqui interessante, ele vai dizer também os números totais de cada tribo. A gente vê um sistema aqui equilibrado, puxando mais aqui para leste. É curioso que, se fôssemos colocar aqui em ordem, visto de cima, ele forma quase que uma cruz, porque uma das pontas vai ficar maior do que a outra, mas a gente entende essa estrutura do tabernáculo. Agora, um resumo e a função de cada uma das tribos. Reuven, Rubem, significa visão e techuvá, retorno. Simeão significa escuta e zelo. Levi, o serviço, a Torá, o servir a Deus. E Judá, que é Judá, realeza, liderança, louvor. Dan, justiça e proteção, julgamento. Naphtali, eloquência e alegria. Gaad, coragem guerreira. Asher, abundância e gosto. Issachar, estudo, tempo. Zebulon, trabalho no mundo, ação no mundo. Yosef, a tribo, tem um representante aqui, crescimento e cura. E Benjamim significa o santuário interior. Aqui Yosef, veja que ele mudou porque é o tribo de Manassés, mas ele colocou aqui como Yosef porque é uma herança direta de José. Agora a gente vai entender as características centrais de cada uma das tribos. Prestem bastante atenção, porque essas características, elas são sugestões, são mais do que sugestões, são traços de personalidade que, conforme são desenvolvidos, aumentam a nossa percepção de conexão com Deus.
E algumas pessoas têm mais de um traço do que de outro. E isso nos ajuda a entender também qual é a parte do corpo de Cristo, como Paulo fala, que cada um está. A tribo de Reuven, em hebraico, Ruben, na tradução em português, essa palavra significa vejam, um filho. Está ligado ao mês de Tammuz e tem como característica central a visão, a reflexão e a techuvá, o retorno. Se trata do primogênito de Jacó, perde a primazia, mas é o primeiro a fazer a techuvá. Quando os irmãos vendem Yosef, é Reuven que tenta salvá-lo e depois rasga as vestes em arrependimento. A sua conexão é com o mês de Tammuz, o mês da visão, e com Dudaim, que são as mandrágoras, e revela sua capacidade essencial, olhar para dentro, reconhecer o erro e retornar. Reuven, meu primogênito, faça minha força e princípio do meu vigor. Não é por acaso que Ruben é a primeira das tribos em ordem por conta da sua primogenitura, porque ele vai representar a base do que Deus espera da sua criação, que é o retorno, o arrependimento. Eu digo isso com muita seriedade. No livro de Eclesiastes nos diz que, não exatamente nessas palavras, mas nos dá a ideia de que Deus não espera outros deuses caminhando sobre a terra, porque já há um Deus. Ou seja, Deus não espera que sejamos perfeitos, impecáveis. Não é sobre isso. Deus também não espera que nos sintamos culpados com aquilo que a gente percebe como erros. Isso também não é a vontade de Deus para a sua criação. Deus espera que estejamos em constante retorno, porque isso é a expressão da nossa imperfeição andando em direção à perfeição de Deus. Porque é impossível ao ser humano estar completamente perfeito, ser completo e nunca errar. É justo o fato de errar que gera o arrependimento e o retorno que nos coloca na vontade de Deus, no caminho em direção a Deus. É no ato de errar e voltar, se arrepender, que nós cumprimos a nossa função. E Rubén vai nos explicar muito bem isso, porque ele foi o primeiro que se arrependeu da vida do irmão, que tentou salvá-lo e que depois vai revelar essa capacidade essencial de olhar para dentro, reconhecer o erro e retornar. Aqui a sugestão de reflexão é: em quais áreas da minha vida eu estou em caminho de retorno? Quando eu oro, eu peço inicialmente para Deus, Deus me dá ferramentas para fazer esse retorno, vão aparecer incontáveis situações na nossa vida que vão proporcionar esse retorno. A próxima tribo é Shimon, Simão, que significa literalmente ouvido, ligado ao mês de Av, tem a ver com escuta, zelo, resposta. Nasce quando Lea sente que foi ouvida. Junto com Levi, vinha Diná em Shechem, e significa zelo extremo, o zelo extremo que Jacó repreende. A sua descendência será dispersa em Israel, tornando-se professores e escribas. Shimon é a capacidade de ouvir o grito do oprimido e responder, mas precisa retificar o zelo cego, tornando uma escuta profunda. Lá em Bereshit vai dizer: Shimon e Levi são irmãos. Instrumento de violência são as suas armas. Ou seja, a tribo de Shimon, ela diz, de acordo com o Midrash e outras fontes, está relacionado ao ensino das crianças e do de Israel como um todo, que é a retificação pela sua violência natural. Então, o ato de estar ensinando parte e essencialmente de ouvir. Só é capaz de ensinar aquele que já parou para ouvir. E é esse o ensinamento e essa é a função dessa tribo. Porém, como um bom professor que tem apego aos seus alunos e que gosta
e que quer ver os seus alunos melhorando, esse zelo que vem de Shimon também é uma característica daquele que gosta de ensinar porque quer ver as pessoas se desenvolvendo. Essa é uma das funções dentro do acampamento que vai refletir um aspecto da nossa alma, esse gosto pelo ensino, por se conectar com as pessoas, com ouvir e com querer que as pessoas se desenvolvam assim como nós mesmos estamos em desenvolvimento. Essa também é, lá no fundo, a vontade de Deus para nós, que nos tornemos pessoas cada vez mais alinhadas com a sua vontade, e isso acontece através do ensino constante. E a tribo de Shimon vai nos ajudar a entender como funciona na estrutura do acampamento em volta do tabernáculo e sistema de ensino. Próxima tribo, Levi. Levi significa unido, anexado. Está ligado ao serviço, devoção e também ao ensino no sentido de ensinar o sacerdócio. Compartilha inicialmente o zelo violento de Shimon, mas no episódio do bezerro de ouro, os levitas canalizam o mesmo zelo para a santidade e ganham sacerdócio. Não recebem a terra, achem a porção deles. Levi é o princípio do serviço total, da entrega sem reserva, da mediação entre o povo e o divino. É a tribo que conserta o zelo bruto através da devoção pura. Eles ensinam os teus juízos a Jacó e a tua Torá a Israel. Olha que interessante, porque Levi, assim como Shimon, retificou a sua violência no episódio do bezerro de ouro, no qual foi a única tribo que, por temor a Deus, não participou da questão do episódio do bezerro de ouro, e foram os escolhidos para passar a espada a todo o acampamento de Israel e assim matar aqueles que haviam impurificado, adorado ao bezerro de ouro e assim retificaram a sua violência, fizeram um bom uso dela. E aí a gente aprende que quem tem esse instinto sanguinário muito forte, quando retificado, se torna também radicalmente devotado à causa na qual foi a origem da sua retificação. E isso eu vou trazer aqui um paralelo. Imaginem que quem teve uma vida, entre várias aspas, muito desviada no mundo, geralmente são os crentes mais radicais. Quem teve uma conexão, uma dependência muito forte de um vício, acaba depois criando a mesma dependência muito forte de estar servindo a Deus, de estar na obra, entre várias aspas, viciado na obra. E isso nos ensina essa retificação que vem dos levitas, aqueles que, ao se retificarem, viraram os próprios sacerdotes, o ponto de conexão. E aqui, dentro da tribo de Levi, nos ensina sobre a disciplina na devoção. Afinal, os levitas são os sacerdotes, e o sacerdote é a manutenção da presença constante de Deus, um aspecto da nossa alma. Não é toda ela, algumas pessoas mais, outras menos, mas está presente, em algum ponto estar presente, a disciplina espiritual. Próxima tribo, Judá e Yehudá, significa louvor, reconhecimento ligado ao mês de Nissan. Realeza, liderança, coragem de reconhecer. Recebe a realeza eterna, não se afastará o cetro de Judá, e o que se oferece como fiador de Benjamim, e que reconhece publicamente a sua falta com Tamar. É a linhagem de Davi e do Messias. Yehudá é a liderança que sabe se curvar. É o rei que pode dizer rei. Seu nome é a raiz da palavra judeu, Yehudi, aquele que louva, que reconhece. Não se afastará o cetro de Judá até que venha Shiló. A tribo de Judá representa, então, esse zelo, essa coragem, esse louvor constante, essa presença dentro de nós que sabe que quanto mais nós nos dedicamos a saber que a realeza vem de Deus, mais nós expressamos realeza e autoridade na nossa dimensão. Isso me lembra um livro que eu li faz algum tempo, já foi no início da conversão, mas ele comentava que Deus deseja
que sejamos grandes no reino dele. Então não pode ser da vontade de Deus que sejamos adoradores escondidos ou pessoas sem relevância no meio em que nós vivemos. Nós devemos almejar a relevância, almejar crescer, entre aspas, na vida, ser mais reconhecido, mais visto, ter mais capacidades, mais resultados, mais relevância e assim espalhar a palavra de Deus para mais pessoas. E Yehudá é o símbolo, porque é a tribo ligada à liderança. Próximo, tribo Dan, que significa juízo, mês de Tevet, justiça, cuidado, defesa e cuidado com os esquecidos. É o primeiro filho de Bilá. No acampamento, Dan vai por último, é o Me-Asef, o recolhedor que junta os perdidos pelo caminho. O Zohar diz que o general do exército do Machia virá de Dan. A sua face na Merkavá é a águia. Dan é a justiça que protege o vulnerável e a vigilância da retaguarda, que se assegura de que ninguém ficou para trás. Dan julgará o seu povo, será a serpente no caminho. Dan representa o julgamento interno que nós temos para discernir o certo e o errado. A tribo de Dan é essa parte que nos dá a noção de o que é um erro, o que é um acerto. E aí vocês estão vendo que até agora cada uma das tribos representa uma porção interna que Deus deu para nós para ser desenvolvida para cumprir a nossa função. E a função de julgamento interno vem de Dan. Próxima é sexta e próxima tribo, Naphtali, significa minhas lutas. Leveza, eloquência e boas notícias. É o segundo filho de Bilhá, e Jacob o compara a uma corça solta que dá belas palavras. Moshe o descreve como satisfeito com o favor, repleto de bênção de Hashem. Midrash diz que foi Naphtali quem correu para anunciar a Yaakov que Yosef, que José estava vivo. Naphtali é a agilidade, a eloquência que carrega boas novas, alegria, que se comunica e cura. Naphtali é uma corça solta, que dá belas palavras. É a leveza e o gozo que nós temos ao servir a Deus. Aquela pessoa que essa semana ainda tivemos contato com alguém, um rapaz aí com mais de 20 anos de conversão, que serve a Deus com a mesma alegria que esteve talvez quando conheceu sobre a palavra. Um evangelista natural, alguém que gosta de estar compartilhando. E essa energia vem como inspiração aqui de Naphtali, outra porção da forma de servir a Deus. Gad significa tropa e fortuna, coragem guerreira e disciplina militar. É o primeiro filho de Zilpá, e Yaakov diz: uma tropa o atacará, mas ele atacará no calcanhar deles. Moshe, como um leão, diz: como um leão habita. Pediu terra do lado leste do Jordão, mas se comprometeu a atravessar e lutar junto com os irmãos antes de se estabelecer. Gad é o soldado disciplinado, a coragem estratégica, a capacidade de defender o coletivo antes do interesse próprio. Em Gade, a tropa o atacará, mas ele atacará o calcanhar deles. Gade é aquela porção em nós que busca defender os nossos ideais, os nossos queridos, a nossa família, a nossa vontade. Ligado ao mês de Elul, Gade é essa força guerreira. Ela nem sempre precisa estar presente. Por isso que Gade fica do outro lado do Jordão. Mas quando solicitada, ela precisa vir à tona. Asher significa feliz, abençoado. Mês de Shevet, ligado à abundância, paladar, bênção que compartilha. Segundo filho de Zilpá, Yaakov, seu pão será rico, dará delícias reais. A sua terra é rica em azeite. E Moisés diz: abençoado com filhos, mergulhará o seu pé no óleo. Asher representa a prosperidade material, que existe para nutrir os outros, a alegria do bom paladar, o contentamento profundo de quem sabe receber e desfrutar sem culpa. De Asher vem o pão rico, e ele dará delícias ao rei. Aqui nós sabemos da abundância, que também é uma característica natural daqueles que servem ao reino.
Essa abundância aqui representada como prosperidade material para nutrir. Lembra que na época a abundância era sinônimo de ter muito trigo, muito pão, muita carne, muito azeite, muitas formas de nutrir as pessoas. E a Sher é essa parte que se sente feliz, abençoado por ser o portador dessa abundância, e essa porção está presente em nós. Issachar significa recompensa, salário, representa o estudo da Torá, o entendimento dos tempos. O quinto filho de Leia, o verso clássico de Divrei Hayamim, diz: dos filhos de Issachar, conhecedores de entendimento dos tempos, para saber o que Israel deveria fazer. Os sábios do calendário, da intercalação dos anos, é a parceria clássica com Zevulon, que nós veremos que é a tribo do comércio. Os sábios Issachar estuda enquanto Zevulon comercia e sustenta. É a sabedoria paciente que lê o tempo. Dos filhos de Issachar, conhecedores de entendimentos do tempo. É a nossa parte que através dela, Deus nos permite entender que há tempo para cada coisa, e os tempos, assim como o entendimento das festas, e eles servem como a base teórica que guia a tribo agora de Zebulon. Significa habitação, honra, que está ligado ao comércio, ao trabalho no mundo e ao sustento do estudo. É o sexto filho de Leia, habitará nos portos do mar, será um porto para navios. Comerciante marinheiro, homem do mundo. A sua honra é tão grande que Moshe o menciona antes de Zahar, porque sem Zevulon trabalhando, não há Zahar estudando. Zevulon é a dignidade do trabalho que sustenta o sagrado, a parceria entre quem produz e quem aprofunda. Alegra-te, Zebulon, em tua saída, e Zahar em tuas tendas. Aqui nós temos duas tribos, Issacar e Zebulon, que significam duas porções nossas que devem estar em equilíbrio. Parte nossa se interioriza, estuda, ensina. Parte nossa vai para o mundo, está em movimento, produz, comercia, troca, gera riqueza, gerencia essa riqueza. E também faz parte da vontade de Deus que essas partes existam. Então, nem totalmente um, nem totalmente outro, mas todas as 12 buscando a sua expressão. Próxima tribo, Efraim e Manassés. Yosef, que achei acrescente. Significa crescimento, cura e integração. José se desdobra em dois filhos, cada um carregando metade do seu princípio. Efraim é a fecundidade, crescimento exterior, multiplicação. E Yehoshua, Josué, sai dele e lidera o reino do norte. E Manassés, Hashem fez-me esquecer todo o meu sofrimento. É a integração entre dois mundos, a capacidade de soltar o que prende para poder seguir. Juntos são cura e expansão. O primogênito de seu touro, glória é sua. Essas são as miríades de Efraim e as milhares de Manassés, ligadas ao mês de Tirei e Sevan, tem como características central a continuidade. Por isso que a fecundidade que vem de Efraim, que é o crescimento exterior, e Hashem que faz Manassés esquecer o seu sofrimento, porque faz a integração entre dois mundos, capacidade de ir adiante. Por último, a tribo de Benjamim, filho da direita, da força, ligada ao mês de Kislev. O santuário interior é a coragem espiritual, é o único filho nascido na terra de Israel. O Beit HaMikdash, o templo cai em seu território. Ele é literalmente a tribo onde o divino escolhe habitar. Moisés, o amado de Hashem, habita seguro. Entre os seus ombros repousa. Saul e Mordecai vêm dele, a tribo de Benjamim. Benjamim é a conexão íntima com o santuário, a coragem espiritual nos momentos mais escuros. É a luz que arde quando tudo se apaga. É amado de Deus e habita seguro junto a ele. Então, aqui da tribo de Benjamim, a gente tem essa ideia da coragem espiritual, também tem uma ideia de liderança, mas que vem de uma ação direta de Deus. Vocês vão lembrar, me corrijam se eu estiver errado, mas Paulo, no Novo Testamento, também deixa explícito que ele é da tribo de Benjamim, ligado a essa linhagem. Entendendo as 12 características, a gente pode colocar elas, organizar em quatro, isso correto,
em quatro camadas que nos ajudam a entender melhor como as tribos se apresentam na nossa alma. As quatro camadas da vida completa, do chão material à conexão direta com o divino. As 12 tribos não são uma lista, são uma estrutura concêntrica. Cada camada sustenta e abre espaço para a seguinte. Na camada um é a camada material, em que nós temos como representação as tribos de Asher, abundância, sabor, contentamento, Zebulon, trabalho produtivo, comércio, e Gad, coragem, defesa, proteção. São três aspectos que Deus nos capacita a ter. Asher a ver com o desfrute da vida, com a abundância que vem dele, Zebulon com o trabalho, o comércio, e Gad com a proteção e a defesa. Na próxima camada, vamos chamar de corpo relacional, temos Reuven, ver-se, reconhecer, retornar, Shimon, escutar o outro, responder e ensinar, e Naftali, falar bem, trazer leveza, evangelizar. Assim como precisamos ter a nossa base material, na primeira camada precisamos ter uma base relacional, nos relacionar com os demais. Sem a camada 1, nada se sustenta, mas note que nenhuma dessas tribos existe por si mesma. Asher dá delícias reais. Zebulon sustenta Isahar. Gad luta pelos irmãos. A materialidade serve ao acampamento. Na camada 2 abre o eixo para o tu. Reuven repara. Shimon empatiza e Naphtali alegra. Sem este eixo, a base material vira uma acumulação vazia. Na sequência, a camada 3, a alma cívica. Izahar significa sabedoria, ler o tempo. Dan, julgar com retidão, proteger. E Yehudá, liderar com dignidade. E a camada 4, o espírito que sobe. Manassés, soltar o passado, integrar. Efraim, crescer, frutificar. Benjamim, guardar o santuário interior. E finalmente Levi, servir, devotar-se a Deus. A camada 3 dá ordem ao social. Isahar entende quando, Dan entende o como é justo, e Yehudá assume para onde ir. A camada 4 é a única que sobe verticalmente. Manassés desfaz o nó do passado. Efraim cresce para fora. E Benjamim guarda o santuário de dentro, enquanto Levi devolve tudo para Deus. É a coroação do edifício. O insight que esse sistema revela, prestem bastante atenção nisso. Você precisa de Asher para desfrutar, de Zevulon para trabalhar e de Gad para defender. Camada base. Você precisa de Ruben para se rever, se reconstruir, fazer techuvá. Shimon para escutar e ensinar. E Naphtali para se alegrar e alegrar os demais. De Zahar para estudar, de Dan para julgar com retidão, de Judá para liderar com humildade, de Manassés para curar o passado, de Efraim para crescer e de Benjamim para guardar o sagrado, e Levi para servir a Deus. Ninguém é sozinho todas as tribos, mas todo ser humano carrega faíscas de todas elas. O trabalho de uma vida é desenvolver a sua tribo dominante e aprender a honrar as outras dentro de si e em quem as carrega. Uma alma só está inteira quando todas as 12 tribos, 12 funções se reconhecem como necessárias umas às outras, organizadas em torno do mesmo centro. Tivemos um momento de um estudo mais complexo, mais longo, inclusive. Antes das perguntas, convido vocês a fecharem os olhos, respirarem fundo. Ah. Nosso Deus, o Santo de Israel, pelo nome de Yeshua, nosso Messias, que o estudo das tribos de Israel despertem as faíscas, as porções em cada um dos que estão aqui ouvindo, os que ainda virão a ouvir, que saibam compreender as diferenças dentro desse grande corpo de Cristo e a importância de cada uma delas. Eu te peço, faça um apelo especial, Deus, revela de forma clara e explícita quais são as funções de cada um aqui presente nesse corpo, para que possam as cumprir com excelência, com vontade, que se sintam satisfeitos com essa função
que saibam que todas as recompensas vêm de ti e que essas recompensas são a felicidade, a bênção, a abundância, a prosperidade, a paz e a saúde de cumprir o nosso papel nesse grande acampamento sagrado que é a nossa dimensão, buscando se espelhar ao teu santo reino, que possamos a cada dia estar mais e mais próximos ao teu reino para que a tua vontade se estabeleça e seja o fundamento e a expressão de tudo o que acontece na nossa vida. Pelo nome de Jesus que eu oro. Amém e amém. E aí, gente, 15 para as 8 já. Quero ouvir pelo menos de um de vocês como soou esse assunto para vocês. Eu achei ele bem completo, complexo, mas também bem completo. Por isso eu achei importante trazer ele na íntegra através da apresentação. Gostaria de ouvir de vocês quais foram os insights que surgiram daí. Eu gostei muito, Jardel. Você consegue me ouvir? Sim. Eu gostei muito. Há um ano atrás, a Sheila e eu, a gente estudou bastante sobre as tribos e é muito interessante a gente entender a, a funcionalidade, o quanto que as tribos individualmente compõem o corpo de Cristo, né? De forma coletiva, então cada um tem a sua função, isso demonstra muita organização do Senhor. E a completude, a inteireza, porque todas juntas fazem isso acontecer, né? E também o calendário do céu, assim, é muito interessante estudar isso tudo e faz com que a gente entenda muitas coisas que acontecem. É como quando a gente estuda o enneagrama, sabe? Você entende a si e você entende o outro. Então você consegue ver, como você falou, as faíscas, né? Na gente e consegue ver nos outros. Então, isso faz com que você entenda que todas as funções são importantes. Então, destitui aquele pensamento de certos, errados, nós contra eles. Isso não é legal, isso aqui. Não, você vê, caramba, olha como é que isso aqui sustenta esse nível. Olha como é que fulano sustenta aquele outro. E como que nós juntos conseguimos constituir exatamente como foi dito, o corpo de Cristo, né? Então, assim, muito legal. Nossa, gostei muito. Você vai disponibilizar esse material, Jardel? Claro. Ah, que ótimo. Sabe o que que eu queria te falar? Eu não lembro exatamente como foi, mas a gente falou sobre isso no ano passado. E eu acho que seria uma continuação desse assunto, se você poderia, depois, numa outra oportunidade, transcorrer sobre isso. Numa mudança que acontece nos nossos 40 anos. Uhum. Depois a Sheila acho que deve lembrar disso. Depois vocês conversam. Aí eu acho que até integraria esse conhecimento todo que você trouxe aqui pra gente, porque eu me lembro de não ter aprofundado muito e eu queria muito saber a respeito disso. Aí eu vou buscar esse conteúdo, sim, porque tem essa mudança, né? Entre os 39, 41, 42 anos acontece essa mudança de perspectiva. É uma mudança de ciclo que se inicia, é uma nova influência sobre a nossa personalidade que vai construir a base para o novo ciclo lá aos 50 anos, que é o ano do jubileu, que é quando Sim, as coisas se renovam. Aos 50 anos, que é o ano do jubileu, que foi visto inclusive na semana passada sobre ele, é o ano em que vira o calendário como se a gente nascesse de novo, começa de novo, porém num nível de consciência mais elevado, com a experiência de uma vida inteira. Então, nós começamos uma nova vida em um próximo nível. E essa nova vida ela é condicionada por essa mudança que aconteceu a partir dos 40, que vai se construindo ao longo de uma década uma nova perspectiva de realidade que vai se materializar nos 50. Eu acho muito legal estudar os tempos. É a tribo de Zebulon, desculpa, não é a de Zebulon, Zebulon é do comércio. É a tribo trabalho. de Issachar, que estuda os tempos. É uma porção divina, estudar os padrões e os tempos. Eu acho isso muito legal e eu vou buscar mais sobre esse assunto. Obrigado por ter levantado, Carol.
Ai, traz, porque você tem uma didática muito boa, então a gente consegue fazer a absorção do conteúdo muito facilmente, é muito legal. Aí, se você puder trazer, vai ser muito bom. Legal, perfeito. Obrigado por ter compartilhado. Ok, então encerramos aqui. Agradeço bastante vocês pela atenção, pela formação deste grupo. Vou compartilhar lá no grupo PDF com todas as informações. Gostaria de ouvir de vocês depois o feedback dessa aula, como foi a percepção, e agradeço por pela Carol ter levantado essa bola, esse outro estudo. Não prometo para a semana que vem, mas eu vou criar algo mais completo e a gente faz um encontro para compartilhar. Até mais, gente. Deus abençoe e bom restante de semana. Até semana que vem. Obrigada, gente. Tchau, tchau.